Bom dia, pessoal. Aqui é sempre o Christian da Kinetec. Junto temos o Guilherme Brot, nosso convidado nestas sequências de live que fizemos sobre biomecânica do esporte. Falamos de vários assuntos, saltos em primis, né? Porque está atrelado também um pouquinho ao curso de salto, que inclusive hoje termina as inscrições para o curso de salto, né, Guilherme? Hoje é o último dia, Isso né? mesmo. Ok, e depois falamos de Pilates com a Catiane, e depois entramos no assunto corrida e sapatos com o Dr. Zaro e com o Eduardo Vista do IBTEC, né? Foram todas lives bem proveitosas sobre várias temáticas de esporte. E hoje vamos encerrar estas sequências de live sobre esporte. Falaremos de saltos. Bom dia, Guilherme, como vai? Bom dia, Christian, tudo bem? O pessoal está entrando, né? Eu acho que podemos já começar a falar um pouquinho sobre a temática de hoje, que hoje, justamente para encerrar, para dar um pouquinho mais de gosto aos que se inscreveram já aos nossos cursos de saltos, a gente vai falar de biomecânica de saltos, né, Guilherme? Isso mesmo. Ok, então, sendo que já estamos ativos, né, coloquem lá um alô, tem o Tiago, tem a Kelly, tem a Roberta. Né? Temos 5 pessoas assistindo por enquanto. 5 pessoas, ok. Então, para quem está já participando, vamos começar a nossa live falando de biomecânica de esporte de saltos com a primeira pergunta. Aí, quais são os esportes, Guilherme, que se beneficiam da avaliação biomecânica de saltos? Muito bem, Christian. Obrigado pelo convite novamente. Bom dia, pessoal. Lembrando que hoje é o último dia para vocês adquirirem o curso de saltos, né? Avaliação biomecânica do esporte, certo? Então, entrem aí no link no perfil para poder estar acessando o nosso curso de avaliação biomecânica do esporte, certo? A temática hoje, então, ela é essa aplicação da biomecânica do esporte, né? Quais são as aplicações dessa avaliação de saltos em diferentes esportes? Bom, você me perguntou, né, Christian, quais são os esportes que podem se beneficiar? Bom, a gente tem que prestar atenção num aspecto bastante importante, tá? Todos os esportes têm avaliações específicas, né, que são utilizadas para medir o rendimento do seu atleta. A avaliação biomecânica do salto, ela vai oferecer aspectos quantitativos que vão nos dar informações de todos aqueles esportes que utilizem potência, certo? Então, esportes que utilizem potência como um dos fatores relevantes do desempenho, né? Onde o desempenho depende de potência muscular. Potência, entendemos também explosão. Explosão, exatamente. Então, essa capacidade explosiva de desempenhar uma tarefa motora, né? Um arranque, a própria corrida em velocidade alta, o próprio salto em si, todos os movimentos que exijam alta taxa de produção de força num período curto de tempo, certo? Então, essa potência. Os esportes que necessitem de força pura, né? A gente diz força pura quando nós temos que vencer uma determinada resistência. Então, se é um esporte que me oferece resistência ao desempenho da tarefa motora, né, nós dizemos que é um esporte que necessita de força pura, né? Aí entra, por exemplo, esportes de contato elevado, né? Por exemplo, o rugby, que está crescendo muito hoje no Brasil, né? Um esporte de alto contato. As lutas, né? Que também são esportes de alto contato. E outras modalidades onde se deve efetivamente vencer uma carga. Levantamento de peso. Perfeito. E aí entra os lifts, né? O powerlift, o levantamento de peso olímpico, entre outras modalidades. Sandro, tá tudo bem no sistema aí? Tudo bem. Tudo certo? Maravilha. Estava pensando também, eventualmente, os atletas de CrossFit,
né? Eles desenvolvem muito força, né? Perfeito. Eles estão muito focados no desenvolvimento de força. O CrossFit hoje é uma modalidade que está com muito sucesso assim, entre as pessoas, né? Porque é uma modalidade bastante atrativa de se praticar, utiliza a potência muscular, a força pura, a força reativa, a explosão, né? Todos esses aspectos que a avaliação biomecânica tem, o CrossFit aplicou dentro da modalidade. E aquelas competições que eles apresentam, né? O muscle up, o arremesso de bola, o levantamento de peso, os liftings, né? Todas as técnicas de levantamento, de salto e de barra são utilizados na modalidade do powerlifting, que pode se beneficiar da avaliação biomecânica do salto para identificar déficits específicos em uma das capacidades motoras do atleta. Tu pode usar esse tipo de avaliação também para identificar eventuais lesões, eventuais futuras lesões? Sim. O que a gente costuma dizer, né? Que, como eu disse, explosão, força pura, esportes com aterrissagem e esportes com mudança de direções bruscas, né? São 4 aspectos principais que o salto avalia, certo? O que significa isso? Se em algum momento da avaliação, que é uma bateria de testes de salto, o avaliado apresenta alguma alteração muscular, alguma alteração gestual, a gente costuma dizer que efetivamente ele apresenta naquela situação um risco lesivo. Então, por exemplo, durante o momento em que eu avaliei a potência dele, ele apresentou uma alteração postural, certo? Então, o que a gente costuma dizer? Que ele tem um risco para desenvolvimento daquela lesão durante os gestos de potência e de alta velocidade, certo? Então, ele é um teste muito direcionado, a gente consegue tornar isso uma linha muito específica na avaliação. Quais são as principais lesões assim, que a literatura tem apresentado? Bom, a primeira, que é a mais tradicional na grande maioria dos esportes com desempenho de membros inferiores, é a lesão do rompimento do ligamento cruzado anterior. Então essa é a lesão mais recorrente. Os processos degenerativos femoropatelares também, entorses importantes também podem ser mensurados a sua chance de ocorrência com a avaliação do salto. Alguns estiramentos também têm sido apresentados na literatura, por exemplo, o estiramento da musculatura posterior de coxa e o estiramento da musculatura plantiflexora também tem apresentado alguma correlação com a avaliação de saltos. E o que é mais interessante, a gente consegue avaliar o risco da ocorrência dessa lesão em qual tipo de situação o gesto desportivo. Explosão, força pura, aterrissagem ou mudança de direção. Né? É uma avaliação muito direcionada. Né? Então, traz dados que nenhum tipo de avaliação biomecânica tradicional costuma trazer. Né? A gente tem visto por aí a avaliação biomecânica da corrida, a avaliação biomecânica de membros superiores, né? E elas não são tão direcionadas para o gesto esportivo. Né? Por isso que a gente entrou com essa frente de trazer avaliações que o treinador possa utilizar em campo, né? Sem tantas tecnologias, mas que possa utilizar de forma aplicada para o seu atleta. Sim. Porque é uma padronização de um gesto que depois abre assim, uma visão sobre todas estas frentes que tu mencionaste. Exatamente. Né? Ok, muito. Sim, quando a gente viu a outra vez lá com o Stefano Madifassi do Milan, né, o protocolo deles, falamos, imagina, simplificou demais. Né? Exatamente. Sim. Então, equipes como o Milan Club têm utilizado esse salto como uma avaliação importante. Te faço uma outra pergunta aqui, Guilherme. O que é a avaliação de saltos, né? Um pouquinho tu já mencionaste, né? Oferece que outros tipos de avaliações não estão oferecendo? Não oferece. Bom, como eu disse, a gente tem assim 4 saltos que nós avaliamos, né? O squat jump, o counter movement jump e o drop fall e o drop jump, né? O que o salto vai me oferecer que outras avaliações não oferecem? Bom, nós criamos diferentes situações de estresse ao organismo, certo? Que outras avaliações não vão trazer
tamanho desafio que essa avaliação de saltos traz. Então, o que a avaliação do salto traz que outras avaliações não trazem? Primeiro, o desafio motor aumentado, né? Por exemplo, se eu pego um atleta de corrida e coloco ele a correr, é um gesto que ele está muito habituado a realizar. Às vezes, eu não consigo trazer o desafio motor que eu tenho intenção de trazer durante uma avaliação de corrida, durante uma avaliação de testes funcionais, né? Eu não trago o desafio suficiente. Às vezes eu tenho bons atletas que têm uma boa técnica durante a execução, né? Mas que eu não consigo desafiar ele e eu não entendo por que ele apresenta déficits motores e outras capacidades que estão faltando, né? Outra coisa que o salto me traz é o quê? É que eu consigo diagnosticar qual a lesão que eu tenho mais chance de desenvolver, em qual tipo de situação motora, tá? Uma avaliação de testes funcionais, por exemplo, me fala, ele tem uma fraqueza de extensores de quadril, de abdutores de quadril, extensores de joelho, ele tem uma instabilidade da musculatura intrínseca do pé, uma instabilidade da musculatura estabilizadora do tronco, uma falta de coaptação entre tronco, joelho e quadril, né? Mas essas avaliações tradicionais, elas não me dizem em qual tipo de situação que aqueles déficits vão repercutir. E o salto me diz. Viu? Você entende? Então, além de eu sair com a informação funcional, o decréscimo que ocorreu, eu sei em qual tipo de situação aquilo vai repercutir. Você entende? Entendi. Em qual tipo de gesto motor. Então, nenhum tipo de avaliação nos traz esse tipo de informação, né? Se eu avalio a corrida, eu sei o desempenho do atleta na corrida. Se eu avalio o teste funcional, eu sei o desempenho do atleta naquele teste funcional. Agora, o quanto isso é direcionado para a habilidade esportiva é uma coisa que só a avaliação do salto nos traz. Muito bom. Esta é uma boa sacada que ele traz, né? Depois, quais são os saltos e que cada um representa, né? Porque são vários tipos de saltos. Ali no curso, a gente fala especificamente de 4 tipos que tu mencionaste antes. E explica um pouquinho deles, Guilherme. Certo. Assim, já estão chegando algumas perguntas, né, no próprio curso, nos nossos alunos que já estão inscritos, se a gente usa um ou outro salto também, outros gestos. O que acontece? Existem 4 saltos que estão muito difundidos na literatura. São os 4 principais. Por que a gente chama dos 4 principais saltos? Porque existem diversas outras formas de se avaliar o atleta, mas que não apresentam tanta solidez na literatura científica, né? Eu poderia incluir no curso, por exemplo, 10 tipos de saltos, né? Só que isso não ia trazer a solidez de dados suficiente e ia deixar a avaliação longa, ia dificultar a escolha do movimento. Né? Dessa forma direcionada, a gente conseguiu apresentar cada salto com um direcionamento motor na técnica desportiva. Então nós escolhemos, né, a gente fez o levantamento e a gente escolheu, bom, quais saltos a gente vai escolher para recomendar para os nossos ouvintes, né, para fazer a avaliação do seu atleta. Bom, a gente levantou o quê? 4 principais. O Counter Movement Jump, esse é o número 1. É o salto com contramovimento, né? Os 2 pés apoiados sobre o solo, mão na cintura, realiza o contramovimento com profundidade moderada e tenta realizar o salto mais alto possível, da forma mais rápida possível. O que acontece? O Counter Movement Jump, ele vai nos dar um aspecto que já tem solidez na literatura, a potência e a explosão muscular. Né? Nenhum outro salto traz essa informação de forma tão precisa. Certo? Bom, depois eu tenho essa avaliação de desempenho, né? Eu tenho uma segunda avaliação de desempenho, que me traz informações do quê? Agora de força pura. Qual é? É o Squat Jump. O Squat Jump, eu inicio o salto com aproximadamente 90 graus de flexão de joelho e quadril, certo? Permaneço alguns segundos ali, até que o atleta fique estático, e dou a ordem do salto. Durante esse salto, eu estou avaliando o desempenho de força pura. O que significa? Que se eu apresentar alterações no primeiro salto, eu tenho déficits motores durante os gestos de potência.
Se eu apresentar alguma alteração motora durante o segundo salto, significa que eu tenho déficits durante movimentos de força pura. Então perceba como a gente consegue direcionar e ver qual é o tipo de situação. Sim. Quais são os outros dois saltos? Os outros dois saltos, nós escolhemos o que é? Saltos que apresentem situações do esporte que tenham solidez literária. Tá? Uhum. Existem uma série de testes para fazer esse tipo de avaliação, mas eles não têm ainda essa recorrência de ser avaliados por diversos centros, por diversos laboratórios, por diversos avaliadores, apresentando as correlações. Então nós escolhemos dois. Tá? O drop fall, que é a aterrissagem unipodal, tá? E o drop jump, que é a aterrissagem bipodal com salto simultâneo. Né? E qual é a correlação importante que esses dois saltos têm trazido? O drop fall, ele apresenta a capacidade de aterrissagem e frenagem do meu atleta. Ou seja, os esportes... O controle que ele tem também. Exatamente, o controle que ele tem nas situações esportivas que demandem isso. Daí eu me lembro quando fizemos umas coletas ali, né, que assim, o drop fall é realmente complicado. Né? Ali tu tem que ser um atleta realmente para aguentar e fazer... Perfeito. Sim, Perfeito. porque vai cair, não tem vai... Tem pessoas que não conseguem fazer. Não. É um gesto de uma certa complexidade. Né? Exatamente. Então, assim, é importante que, assim, ó, é tanta complexidade, o estresse no organismo é tamanho, que isso me traz uma correlação importante com os esportes que vão apresentar isso. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue fazer o drop fall com qualidade, nos esportes de frenagem, né, onde eu tenho que ir até um lugar e parar para depois iniciar novamente, ou nos esportes em que eu tenho que saltar, e aí eu tenho uma aterrissagem importante em algum espaço. Sim. A ginástica, por exemplo, o vôlei e o basquete são exemplos bem clássicos de aterrissagens importantes. Eu consigo medir se o meu atleta tem um potencial de ter uma boa aterrissagem. Né? Sim. E isso já está bem sólido na literatura. Que é um gesto altamente lesivo, né? Exatamente, é bastante lesivo, sim. Sim, a gente consegue identificar aspectos ali. Sincronismos de preativação dos músculos para amenizar o impacto, né? Sim, é um gesto também lesivo. O drop fall é um teste que traz, né, esta visão sobre... Bem aplicado, né? Sobre possibilidade de lesões. Isso aí. Sobre o atleta, né? Isso aí. O drop fall, ele vai trazer informações da ocorrência de lesões durante esses gestos, que são gestos lesivos. Sim. Né? Então, olha só como é específico, né? Um gesto lesivo, uma avaliação complexa, né? E a incidência de lesão naquele gesto lesivo. Sim. Né? E aí nós temos indicadores avaliativos para serem utilizados. E por último, né, o drop jump, ele é o gesto que tem maior solidez para os esportes com importantes mudanças de direção. Né? Então, esportes com deslocamento de mudança de direção relevante, finta, né? O movimento de fintar, o movimento de troca. Então, eu estou indo para o ataque, o jogo vira e eu tenho que voltar. Presente muito forte no futsal, no basquete, né? No handball, a finta é assim, excepcional, né? Essencial. E esses gestos estão altamente correlacionados com o drop jump. Né? Existem outras avaliações onde você muda de direção e grava isso, mas elas não possuem solidez e dados quantitativos suficientes para a gente poder escrever um parâmetro. Você passou de tanto, então a sua chance de lesão aqui é X, a sua chance de lesão é Y. Né? Existem alguns tipos de avaliações, mas no drop jump a gente consegue dizer isso de forma muito categórica. E a gente consegue medir a melhora acontecendo porque é um teste rápido de ser feito. Né? Então, se eu faço uma intervenção ali de 4, 8 semanas durante o período de treinamento, né, eu consigo estar logo medindo, rápido, 15 minutos de avaliação, eu consigo medir novamente se eu vou ter diminuído a chance de lesão durante os gestos de mudança de direção. Né? E mudança de direção, tradicionalmente, é quando o atleta de futebol se machuca, é quando o atleta de handball se machuca, é quando o atleta de futsal se machuca, né? Que são nessas mudanças de direção que acontecem os entorses, os rompimentos de ligamentos, né? Essas lesões agudas
por falta de controle durante uma situação de demanda explosiva após uma desaceleração, né? Então, a famosa mudança de direção, onde eu giro, né? Sim. Então, é um gesto que traz bastante qualidade avaliativa para a gente. Claro que a gente combina essas avaliações com os testes funcionais, né? São indicativos que a gente acrescenta, mas trazer uma avaliação que traga tamanho estresse para o organismo... E te orienta já sobre, eventualmente, que tipo de teste depois tu vai investigar, né? Sim, ela pode ser um direcionador. Um primeiro passo para aí a gente conseguir direcionar especificamente onde estão as fraquezas. Aí vai da filosofia de cada um dos nossos treinadores, né? E aí te faço uma outra pergunta agora, Guilherme, aqui. Quais são as principais alterações que podem ser observadas com os saltos? Bom, no curso eu trago várias alterações, mas a gente levanta 4 principais. Tá? Quais são as 4 principais? O excesso de amplitude de movimento, que tem relação com o coeficiente elástico muscular, né? Então, quando eu faço uma aterrissagem, um drop fall, um drop jump, um squat jump, com excesso de amplitude de movimento ou na fase propulsiva ou na aterrissagem, isso é um problema, tá? Que vai nos apresentar aí indicações de... É falta de controle. De falta de controle muscular, exatamente. É uma falta de... Nós chamamos isso de potencial elástico, né, de armazenamento de energia. A gente tem que pensar isso como um elástico que estira com excesso, quando eu tenho excesso de amplitude de movimento durante esses exercícios, certo? Então esse é o primeiro aspecto. Isso pode ser feito com uma câmera, né, com um vídeo bem posicionado, com tripé, isso pode ser conferido. O segundo aspecto é a falta de amplitude de movimento. Então nós temos uma faixa ótima de amplitude de movimento que necessita ser apresentada. Isso me interessa muito, porque eu são anos que faço testes saltos, apresentando os sistemas, principalmente o sensor inercial, né? Sim. Eu testei várias vezes atletas profissionais que aterrissavam pedra, pá, sem amortar, né, seco. Assim, a queda seca, né, a gente chama. O que é isso, Guilherme? Então, essa aterrissagem seca, a gente chama isso... Agora, por outro lado, não é uma falta de coeficiente elástico, é um excesso, né? Aonde eu não tenho uma mola que cede muito, eu tenho uma mola muito rígida. Pensa o músculo como uma mola, um amortecedor de um carro. Se eu tenho aquele amortecedor regulado, né, apertado demais, né, o que vai acontecer? Quando o carro cair num buraco, ele vai fazer uma queda seca, né? E é aquele músculo, é um músculo hiperreativo. Né? Ao invés dele ceder e permitir o movimento acontecendo, o músculo é ativado antes da hora que deveria e impede um amortecimento adequado que é capaz de estar evitando estresses desnecessários naquele organismo. Ok, então o que isso implica? Ou seja, quando ele tem esta aterrissagem seca, pá, que tipo de consequências ele pode ter? Que tipo de... A primeira é a incidência de lesões por estresse de contato. Certo? Então, a primeira consequência, né, da aterrissagem são as lesões por excesso de força de contato, bone to bone, que a gente chama na biomecânica, osso com osso. Então, são as dores anteriores de joelho, né, pelo estresse femoropatelar, certo? Essa queda seca também vai ter relação com as lesões de ligamentos, certo? Porque justamente como o músculo não entra, ou melhor, deixar de entrar, ao invés do músculo deixar de entrar quando deveria, né, eu vou ter lesões ligamentares aqui que vão tá aumentando a sua chance de ocorrência. Só que olha que legal, dependendo de qual salto que eu verifiquei isso, porque não é em todos os saltos às vezes que a gente confere. Eu posso conferir isso só no counter movement, ou só no squat, ou só no drop fall, ou só no drop jump. Ou posso ver em todos, né? Dependendo em qual salto que ele apresentar essa característica, eu vou conseguir identificar em qual situação do gesto desportivo, explosão, força pura, mudança de direção e frenagem, ele vai apresentar essa maior chance de ocorrência de lesões. E depois, no curso, tu dá uma direção sobre
Claro. Depois, como orientar o atleta. No nosso curso, o que a gente apresenta, né? Bom, a gente apresenta toda essa informação que a gente está dando para vocês aqui de graça, e eu ainda faço o direcionamento de quais exercícios devem ser recomendados para a correção de cada um desses aspectos, né? E em qual momento da periodização esportiva a gente deve utilizar. Certo. Né? Existe uma coisa que muitos treinadores esquecem, né? É que em qual momento eu devo acrescentar esse tipo de exercício, né? Será que eu tenho uma fase de preparação que é direcionada para correções? Né? Será que eu devo deixar isso para perto da competição? Para mais distante? Qual fase de período preparatório, geral, específico? Né? Esses são aspectos que a gente traz mostrando os momentos que isso deve ser aplicado do ponto de vista do treinamento. É importante destacar, gente, que o nosso curso ele é de biomecânica do esporte. Né? Então, além da biomecânica, nós temos o esporte. Né? E no esporte, a periodização a longo prazo, os macrociclos, né, são fundamentais, tanto na área da avaliação quanto na área da prescrição. Né? Em qual momento eu avalio e em qual momento eu aplico os meus treinamentos. Certo. Sim, sim. Certo? Diga, Sandro. Temos uma pergunta aqui no Instagram. Vamos lá. O professor Alexandro, ele perguntou qual é essa faixa. Ele vai ter que elaborar um pouco. A faixa de amplitude de movimento? Assim, Alexandre, nós temos tabelas normativas, certo? Que apresentam as angulações ideais, né? Então, para o joelho é aproximadamente 60 graus, que é tolerado. Mais que isso é excesso, ou, por exemplo, menos que 30 graus. Mas a gente tem que observar isso com um certo cuidado, porque existem margens para cada um dos saltos, certo? Então, a gente tem que olhar com calma. Você pode buscar na literatura cada uma dessas informações, mas no nosso curso a gente oferece isso específico para cada uma das avaliações. Né? Aqui, né, que pega o guincho um pouquinho da conversa que tu estava fazendo antes, né? É como utilizar a avaliação biomecânica na prescrição de treinamento. Né? Ótimo. Então, já entrando nisso, né? Assim, a gente está chegando no final aqui da nossa live, né? Uma pena. Então, como é que a gente vai utilizar o salto? Bom, em primeiro lugar, eu preciso avaliar o meu atleta. Né? Eu digo para os alunos de treinamento que quanto mais avaliações nós fizermos dos nossos atletas, mais o princípio da especificidade do treinamento nós conseguimos seguir. Porque a cada vez que a gente avalia, a gente sabe o que falta, o que sobra, e assim a gente consegue direcionar o nosso treinamento. Bom, e a tua pergunta veio assim, como que eu vou utilizar isso para prescrição? É simples. Eu identifico o déficit motor, falta de força, falta de recrutamento, falta de amplitude, falta de controle, rigidez, coeficiente elástico. Tenho vários indicadores quantitativos. Então eu pego um desses indicadores. Eu vejo em qual salto foi apresentado isso. Exemplo, apresentou durante o drop jump. A gente sabe que o drop jump tem correlação com os esportes de mudança de direção. Certo? Então agora vamos pegar aqui esse salto, esse indicador quantitativo que teve déficit, e aí eu vou direcionar o meu treinamento baseado no tipo de movimento e o tipo de déficit que eu tenho. E aí eu planejo o meu exercício. Então ele apresentou valgo dinâmico, né? Um problema bastante recorrente, né? Valgo dinâmico durante o drop jump. Bom, eu tenho que criar exercícios aonde eu estresse o valgo dinâmico, ou seja, onde eu tenha necessidade de recrutar rotadores externos de quadril, extensores de joelho, estabilizadores de joelho e eversores de tornozelo, né, por causa do drop jump, por causa do valgo dinâmico, durante situações de quê? Mudança de direção. E aí eu consigo ter o direcionamento do meu treinamento específico para o déficit motor e a tarefa observada. Você entende? Então eu consigo ser muito específico com o meu atleta. Muito específico, porque eu tenho tanto a tarefa motora quanto o déficit motor. E aí eu consigo direcionar o treinamento de uma forma muito específica. Dentro da minha periodização de treinamento, eu tenho pontos específicos para colocar isso, né? Tentando assim trazer o melhor desempenho para a competição. Ótimo, ótimo, viu? Agora eu quero saber uma coisa de ti, né, Guilherme? Todo este estudo, né, que tu fez começou maio do 2017, né? Ano passado, exatamente. Tá. Quanto tempo tu demoraste para juntar toda a literatura,
criar um raciocínio sobre ela e preparar, né, esta visão que tu está trazendo, bastante inovadora, na minha opinião, né? Quanto tempo foi esse trabalho, Guilherme? Então, de juntar Christian, literatura, de estudar, de aprender sobre os saltos. Pergunta complexa, bastante complexa, Christian. Por quê? Christian, eu trabalho na universidade, na área da biomecânica, desde 2012, né? Mas eu venho com esse interesse de apresentar informações quantitativas que possam direcionar o treinamento desde a minha formação em educação física. Né? Eu me formei em educação física, busquei o mestrado em biomecânica, o doutorado em biomecânica, e disse, eu vou atuar nessa área. Né? Fui buscando essas informações. Então a gente pode dizer que mais de 10 anos faz que eu estou investindo nessa questão de como trazer indicadores quantitativos para a prescrição do treinamento. Mais de 10 anos. O salto, nós estamos avaliando lá na universidade faz uns 3 anos. Então eu já venho construindo conhecimento prático na área. E essa informação quantitativa, a formação do fluxograma da linha de raciocínio das avaliações, né, que no curso a gente apresenta isso, inclusive, como deve ser o pensamento biomecânico para a direção do treinamento. Sim. A gente está pelo menos 1 ano formatando. Né? Então nós começamos em maio, começamos a gravar há pouco tempo os cursos, produzindo material para os nossos, né, para os nossos seguidores, né, produzindo material gratuito, as lives tentando ensinar. Então a gente está dentro desse meu histórico de 1 ano, né, querendo investigar essa área, mais 2, 3 anos aplicando o salto, mais 1 ano criando a linha de raciocínio e o pensamento lógico da avaliação do salto para construir o curso de avaliação biomecânica do salto, que hoje, né, é o último dia, vamos fechar a turma hoje, né, já temos aí vários alunos que compraram o curso, já estão inscritos, mandando pergunta, interagindo comigo, né, e hoje a gente está fechando a turma, as vendas para vocês que se interessam em como trazer aspectos quantitativos para o direcionamento do treinamento do atleta. Então hoje é o último dia, quem quiser, quem tiver interesse, clica no link da bio, né? Fala com as meninas aqui, com o Sandro, com a Kelly, com a Dani, né? Para buscar o curso, que hoje é a última oportunidade, né, de toda essa construção, dessa nossa história, né? Exato. Tu vai concentrar, em substância, um trabalho de 3 anos de estudo e aplicação em um curso. Um curso de algumas horas, né? Acho que está fechando mais ou menos umas 10, 12 horas de curso, tudo online, tudo disponível. Tá. Né, para as pessoas poderem acessar. Então a pessoa termina o curso, ela vai já ter uma visão que tu demoraste anos para montar. Exatamente. Né? Todo esse esforço sendo disponibilizado para vocês poderem direcionar o treinamento, Christian. Ótimo, ótimo. Não, eu te digo, Guilherme, realmente comentei ontem também, eu vi, estou olhando o curso, estou olhando o material, acompanhei todo o processo que o Guilherme montou, o raciocínio. Eu me entusiasmei, né? Tem realmente assuntos dentro que são bastante interessantes, né? Se tu tivesse assistido um curso assim antes, seria muito mais fácil, né? Tudo que a gente sofreu para investigar no laboratório. Pensa, a gente avaliava as coisas mais bizarras, né? A gente pedia para o atleta fazer de tudo, pisar em cima da plataforma, mudar, ir para lá e para cá. E tentar trazer informações quantitativas que direcionassem o treinamento, né? Então pensa quantas avaliações eu fiz que não serviram para nada, Christian, né? Quanto tempo eu gastei, tempo e dinheiro, né? Quanto tempo e dinheiro a gente gastou com coisas que não tiveram utilidade. E hoje eu estou dando só a nata, né? Le crème, né? Só a nata que vai efetivamente trazer direcionamento de treino. Né? Nenhuma das informações ali que a gente apresenta no curso não tem aplicação prática. Todas têm alguma coisa, né, algum elemento que vai direcionar o treinamento do atleta para melhorar desempenho e para prevenir lesão. Todos. Isso eu garanto. Ok, Guilherme. Então, acho que chegamos no final, né? Novamente, pessoal, agradecemos pela participação de todos. Agradeço o Guilherme. Eu que agradeço. Né, todas estas séries de live que fizemos juntos. Novamente, tem o nosso link na bio ou no nosso site, que vocês podem fazer a inscrição ao curso. É o último dia, tá?
Encerramos a turma, a gente com os nossos cursos online, a gente acompanha com o webinário, damos um acompanhamento um pouquinho diferenciado, justamente para aprimorar o conhecimento, discutir, né, e ajudar um pouquinho a aproveitar o máximo dos cursos. Então, a turma hoje encerra, né, e bom almoço para todos. Isso aí, se bom inscrevam almoço. lá, né, estamos aguardando vocês. Bom final de semana. Semana que vem faremos novas lives sobre novas temáticas. Bom final de semana, pessoal. Vou ficar com saudade. Bom fim de, pessoal. Tchau, tchau.